Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Forte abraço a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes. Com grande alegria, mais uma vez estamos aqui com o nosso Fenômeno UFO, pela rede Boa Nova de rádio e pela rede Mundo Maior de televisão. Então nós vamos marcando presença através da rádio pelos prefixos 1450, 1080, 1160 e 92.1. Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa, todas aqui no estado de São Paulo. E 92.1, né, que é a Rádio Boa Nova, localizada ali na Argentina, que cobre toda a região sul do Brasil também, né? Nós também vamos com muito carinho visitar os vossos lares através da nossa co-irmã Rádio Cidade, 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Também com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da parabólica da reprise amanhã mesmo, das 22 às 23 horas. Você pode e deve participar aqui conosco. Você tem vários modos de fazê-lo, todos eles muito simples. Você pode fazê-lo direto, ao vivo no ar, pelo 0800 979 5011, né, que a Margarete e o Ezequias transferem para nós aqui do estúdio. Se você não quer participar ao vivo, você quer através de recadinho, né, a Margarete e o Ezequias anotam e enviam para nós aqui no estúdio. Você também pode participar aqui conosco através do fax, né, pelo 24578085, ou através de e-mail pelo rede@radioboanova.com.br. Você também pode participar através do WhatsApp aqui da televisão, que é o 985759580. Vou repetir aqui o WhatsApp da TV, que é o 985759580. Né, que imediatamente vem aqui para nós no estúdio, e se não for possível nós respondemos no programa, na semana seguinte nós estaremos respondendo as questões, né, ou aquecendo as críticas e sugestões dos nossos tanto amigos ouvintes como telespectadores da Rede Mundo Maior de televisão. Né? Eu tenho avisado, através desses programas aqui nesses últimos meses, né, como o programa ainda não consta da grade de programação aqui da TV, você pode nos acompanhar na televisão ao vivo, simultaneamente à rádio. Ou seja, o programa agora é ao vivo, né? Todo sábado, das 13 às 14 horas, você acompanha ao vivo o programa Fenômeno UFO, tanto pela rede Boa Nova de rádio, como pela rede Mundo Maior de televisão. A reprise na rádio, ou seja, na rede Boa Nova de rádio, é amanhã, domingo, das 22 às 23 horas. A reprise pela rede Mundo Maior de televisão vai ao ar na sexta-feira, às 19 horas. Se você não conhece os programas Fenômeno UFOs antigos, eu chamo de Fenômeno UFO Fase 1, né? O programa era mais curto, tinha mais imagens, mas era mais curto, nós tratávamos de poucos assuntos. Né? Se você não conhece, quiser conhecê-lo, a rede Mundo Maior de televisão ainda os exibe às quartas-feiras. Você pode conhecer o programa Fenômeno UFO na sua primeira fase. Né? Hoje nós, com mais tempo, conseguimos tratar de diversos assuntos aqui, coisa que não era possível naquela época. Hoje nós não temos as imagens, mas temos tempo hábil para tratar de vários temas, como você vai ver aqui hoje. Outra coisa que você deve estar estranhando, o não laptop aqui, né? Que eu não estou falando de notícias de ciência ou participação dos ouvintes, porque é um programa gravado. Nós vamos gravar aí 4 programas para podermos tirar as férias, né? Descansar um pouquinho aí, um mês, né? Recuperar as energias, recarregar as baterias, para no ano de 2018 entrarmos no 18º ano do programa Fenômeno UFO aqui, tanto pela Rede Boa Nova de rádio como pela Rede Mundo Maior de televisão. Então esses 4 programas serão gravados, mas todos eles inéditos, não há reprise. Não são reprises de programas anteriores.
Todos eles são programas absolutamente inéditos. Queria dizer que esse programa faz análises de fotos e filmes e conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38, você conversa com as simpaticíssimas moças do clube, elas vão lhe dar todas as informações dessa iniciativa que tanto nos tem ajudado, inclusive, a atravessar essa maré tão difícil que o país vem apresentando. Né? Hoje já começa a apresentar alguns sintomas de melhoria na economia. Vamos torcer, né, para que o ano que vem, né, os mares pelos quais o nosso país vai singrar sejam menos tormentosos do que foram nesses últimos anos aqui. Mas mesmo assim, conheça essa iniciativa, converse com as moças, elas vão com todo o carinho, toda a atenção que você merece, vão lhe explicar o que é o Clube Amigos da Boa Nova. Então, entre em contato e converse com elas, 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Bom, vamos aqui para os temas de hoje, né? O primeiro aqui é a respeito de pousos dessas fantásticas naves que são os discos voadores e os sinais físicos que elas costumam deixar, né? É muito comum, né, quando nós acompanhamos certas reportagens, né, envolvendo o pronunciamento oficiais a respeito de discos voadores, né, é dada uma das alegações que são dadas, né, para a impossibilidade da presença desses seres aqui oriundos de outros orbes aqui em nosso meio. Primeiro, né, antes se falava da ausência de planetas, né? Não há provas, né, ou não há provas que existam outros mundos. Tanto o Hubble, né, como outros telescópios espaciais já vêm mostrando justamente o contrário, né? Já foram descobertos mais de 3.000 planetas, muitos deles nas regiões habitáveis de suas estrelas. Regiões habitáveis, eu já expliquei aqui, né, a posição que o planeta ocupa, onde ele recebe energia suficiente para que ele possua água em estado líquido, né? E a segunda alegação é que esses veículos nunca deixariam algum tipo de evidência física da sua presença aqui em nosso meio, e isso também não é verdade, né? E o interesse, né, desses seres aqui, né, de se estabelecerem aqui no nosso meio, né, tem mostrado também que eles não têm o menor interesse num contato dito oficial, né? No momento, o que eles demonstram é que eles não pretendem pousar nem na Casa Branca, nem em Moscou, né, nem em Londres, né, ou qualquer capital mundial, né? E é necessário, né, que nós façamos essa busca, né, dessas evidências, dessa presença desses seres aqui no nosso planeta, né? E é fato, né, que é justamente o contrário, né? Esses veículos fantásticos deixam uma variedade de evidências ou de sinais físicos. Geralmente ocorre em regiões rurais, né? Já houve casos em que uma nave dessa pousou, né, no pátio de uma escola e rompeu, né, o revestimento do chão ali, o concreto, né, deixando claramente as marcas do trem de pouso, né? E também, né, em regiões ferroviárias, um caso ocorrido na França nos anos 50, o pouso da nave sobre os trilhos ferroviários fez com que não só os trilhos se deformassem, mas como a brita, né, que é aquela pedra que fica sobre os dormentes dos trilhos, devido ao excessivo calor que elas sofreram, se tornassem quebradiças, tá? E esses sinais de aterrissagens representam as mais desejadas formas de provas, né? Com a exceção, né, é claro, né, de evidências, né, em formas de filme ou fotografias, né? Embora muitos não considerem fotos como evidências, tá? Nós sabemos que nós temos que ter uma série de cautelas com relação a filmagens de fotos, né? Podem haver uma série de truques
não é para se dizer que se fotografou um disco voador, né, e essa foto está muito longe da realidade. Mas, na maioria dos casos, né, esse tipo de veículo, né, ele, quando pousa, ele deixa no local uma série de evidências, tá? Uma série de provas ali onde ele desce que devem ser devidamente analisadas, tá? Os sinais desses pousos, por exemplo, podem ser, como eu disse, no pátio dessa escola, na forma de hastes extremamente pontiagudas, né, parecida com sondas, e o que tudo indica, né, elas são feitas propositadamente para adentrar ao solo, tá? E fixar o objeto, né? Outra evidência de prova da presença desses veículos aqui são as sondas, né? As sondas são veículos que essas naves maiores liberam, né, com a intenção de observar a região, né, habitações, habitantes, né, e acompanhar mais ou menos de perto a atividade humana. Um exemplo disso é aquele caso do Capão Redondo, aqui ocorrido há uns anos atrás, aqui no estado de São Paulo. Nós vimos uma família fotografar uma esfera luminosa sobrevoando tranquilamente o bairro, não é? A princípio se pensou tratar-se de alguma coisa luminosa, né, presa a alguma rabiola de pipa ou alguma coisa do gênero, porque naquela época ainda não havia drones assim, né? A princípio se julgou isso, mas depois, fazendo a análise do filme, você percebe claramente que é um objeto que está livre, solto, independente, né? E, curiosamente, mesmo estas sondas, de vez em quando, deixam marcas. Existe um caso famoso, também ocorrido aqui no Brasil, onde o objeto foi pousar dentro de um cemitério. Então, você já dá para imaginar, né, a pessoa à noite se deparar com algo luminoso dentro de um cemitério. Depois se descobriu, né, que a sonda durante o dia permanecia desligada ali num pequeno monte de capim, ali no cemitério. Havia as marcas dela ali, o local onde ela ficava amassado no capim, etc. Mas durante a noite, imagina, né, a pessoa entrar dentro do cemitério e se deparar com um objeto luminoso, né? Agora, com relação às marcas, né, se deduz com segurança, né, que as evidências que se tem sobre o comportamento e desses veículos, tá, deixa claro o interesse deles em explorar profundamente o nosso meio ambiente. Mas, segundo o relato de algumas testemunhas, as atividades mais relatadas incluem coleta de amostras de solo e plantas, abastecimento de água. Já aconteceu muitos casos das pessoas presenciarem UFOs parados sobre reservatórios ou lagos, onde tripulantes do lado externo da nave introduzem na água mangueiras, né, com o intuito talvez de puxar água para dentro do veículo, né? Inspeção de obras de engenharia, né, feitas aqui pela humanidade. Observação, como eu já falei, dos seres humanos. Os sinais de aterrissagem, né, desses veículos podem ser divididos em 4 categorias, né? Os locais onde são queimados, locais onde existem depressões, desidratação do solo. Às vezes a desidratação é tão intensa, se você pegar um torrão, né, ali do solo, ali onde houve o pouso, ele está tão seco que você joga dentro de um recipiente de água e ele simplesmente, né, não absorve a água. Ele boia sobre a água sem absorver. Tamanha a desidratação que o solo sofre, né? Vamos ver aqui o que mais, tá? Nós podemos, através da observação, por exemplo, de locais onde o solo é queimado, tá? Geralmente se manifestam formas circulares, tá? Ou anelares, tá? Marcas queimadas do solo e vegetação, né, profundamente chamuscadas. Existe um caso nos Estados Unidos, né,
envolveu um chefe de escoteiros, onde o solo, né, as plantas estavam em ordem. Quando eles retiraram a amostra de solo, as raízes estavam queimadas, né? Ou seja, a parte protegida pela terra, queimada. A parte exposta, não. O que indica isso o quê? A radiação de micro-ondas. Teria afetado o solo no local, tá? E, além disso, locais onde o solo fica extremamente carbonizado, né? Indicando uma fonte de calor intenso. Foi aquilo que eu falei da ferrovia na França, né? A brita se pulverizar ao menor esforço devido ao calor que ela teria sofrido, né? E, na opinião dos pesquisadores, as marcas de queimado são as mais fortes evidências de sinais do pouso desses veículos, tá? Eles normalmente eliminam a possibilidade de uma fraude, tá? Isso quando não é encontrada radiação também no local, radiação acima do normal. A maioria dos moradores das propriedades onde os sinais foram encontrados não poderiam ter acesso a um equipamento sofisticado e nem possuíam conhecimento técnico ou mesmo motivo aparente, né, para encenar uma fraude desse tipo. As marcas de solo queimado também nos dão uma ideia, né, do tipo da quantidade de energia calórica envolvida, né, a quantidade do calor necessário para calcinar o chão, por exemplo. A partir daí, pode ser apresentado teorias sobre os possíveis tipos, tá, de sistema de propulsão usados por esses veículos, daí a importância dessa análise. Já as depressões, né, são marcas de vegetação achatada, né, num padrão normalmente circular, e também ocorre muitas vezes da grama girar num determinado sentido. É como se houvesse um gigantesco mixer ou liquidificador que torcesse a vegetação num sentido normalmente horário, tá? E essas marcas também podem ser anelar ou formato de redemoinho, que eu falei aqui, parecido com um ninho. E isso é uma resultante evidente da considerável pressão exercida sobre o solo, tá? Além do sentido do campo magnético do veículo também. O exame do local pode revelar aproximadamente o formato, o tamanho e o peso do objeto que ali pousou. Teoricamente, contudo, esse tipo de sinal pode, em muitos casos, ser feito artificialmente. Nós sabemos que a quantidade de fraudes, inclusive naqueles círculos nas plantações, existem casos de fraude, sim. Nem todo círculo na plantação é original, é real. Muitas vezes se trata de fraudes e muitas vezes bem feitas, né? E por essa razão, né, os únicos casos que podem ser encarados, né, com seriedade, né, 2 minutinhos, são aqueles que as testemunhas dignas de crédito fornecem as provas onde a ausência de pegadas são reveladoras. Tá? Você vê a marca do solo e não há o menor sinal de alguém ter andado, circulado por ali, né? Conduzindo, né, algum equipamento, algum peso, né, que essa marca indica, ou entrando ou saindo ali do local. Tá? Já as desidratações, né, são semelhantes aos queimados sob todos os aspectos, exceto no que diz respeito à existência de combustão aparente. Tá? Isso indica uma forma mais branda da emissão de radiação térmica, né? E, atualmente, uma forte tendência aponta para algum tipo de radiação de micro-ondas como sua possível fonte. Foi aquilo que eu falei no caso do chefe de escoteiro norte-americano, né, quando foi retirada a amostra do solo, a grama estava normal e as raízes calcinadas, né? Já as marcas, né, a teoria corrente é que as marcas normalmente dispostas em desenhos triangulares ou retangulares, né, são encontradas no interior de sinais de aterrissagem, tá? Representam sinais deixados pelo trem de pouso da nave, tá? Mas nós vamos para o nosso intervalo. Já já nós continuamos explicando aos nossos amigos telespectadores como funciona uma análise de marca deixada por esses fantásticos veículos que são os discos voadores. Então voltamos já já.
Fenômeno UFO.